Fala aí galera, essa semana saiu um documentário do Stan Lee e nesse vídeo eu vou comentar toda a polêmica que esse documentário tá dando. Já deixa seu like pra mim saber que você tá gostando e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre quadrinhos. Primeiro eu vou falar sobre o documentário. O documentário saiu no Disney Plus e ele tem mais ou menos 1h30 de duração. E ele é escrito e dirigido por David Gelb, que é o mesmo diretor de outros documentários como Marvel's 616. No documentário a ideia é contar a história da Marvel e do Stan Lee através de recortes da fala do Stan Lee. Esse documentário serve muito pra gente entender eventos como foi o Comics Authority e também como foi o pós-guerra nos quadrinhos. E também sobre a Timely Comics e também algumas coisas como a vida do Stan Lee, como seu casamento, como era a sua relação com seu pai, com a relação de trabalho. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião do documentário. Eu achei a ideia de usar recortes do Stan Lee ruim, porque só aumenta mais ainda a impressão de ego que ele tinha. E esse documentário ele só serve como uma peça de marketing, uma peça publicitária, para ainda mais engrandecer o personagem Stan Lee e também para agradar alguns certos grupos de fãs que gostam do Stan Lee. Um dos principais problemas do documentário é ocultar fatos importantes e não dar créditos para figuras que foram importantes na Marvel, como Jack Kirby e também Steve Ditko. E é impossível a gente contar quantas vezes o Stan Lee usa a palavra eu. Eu criei o Hulk, eu criei o Pantera, eu criei tal conceito, eu criei tal movimento na indústria, eu criei o clube, Mano, ele usa várias e várias vezes a palavra eu. Isso fica até cansativo. E isso nos leva à criação do Quarteto Fantástico. Durante uma partida de golfe entre Marty Goodman, que era dono da Marvel, com Jack, que era um dos figurantes da DC, nessa época, a DC publicava os quadrinhos da Marvel. E para tripudiar em cima do Marty Goodman, o Jack acaba soltando sobre a sua nova grande criação, que era a Liga da Justiça. E o Martin, ouvindo isso, resolve copiar essa ideia, entre aspas, e dar essa missão ao seu então sobrinho que trabalhava na Marvel, Stan Lee. E no documentário o Stan Lee fala que ele criou o quarteto e também ele criou a pseudociência. E essa afirmação é mentirosa. Ele não fez tudo sozinho. O Jack Kirby teve uma grande participação. A pseudociência e o quarteto foram inspirados num quadrinho que o Jack Kirby tinha lançado para DC chamado Desafiadores do Desconhecido. E também as aparências dos personagens eram inspiradas em parentes do Jack Kirby. Nesse período, o Stan Lee já era um grande escritor. Só que o que fez o quadrinho ter tanto sucesso foi a arte do Jack Kirby, que pra época era muito inovadora e até hoje é muito incrível. Já na criação do Homem-Aranha, no documentário Stan Lee fala que desde o começo ele teve a ideia de criar um personagem adolescente. E ele teve grande dificuldade de emplacar o Homem-Aranha, porque na época o dono da Marvel e seu tio Marty Goodman não achava que o personagem ia dar certo. E o Stan Lee, ele insistiu até conseguir. Ele tem grande mérito de colocar coisas da vida real no Homem-Aranha. Isso foi um diferencial na época e é um diferencial no personagem até hoje. Só que novamente ele comete o erro de falar que ele criou tudo sozinho. O grande sucesso que o Homem-Aranha fez também foi por causa da arte limpa do Steve Ditko. Que a arte limpa dele fez com que a imagem do Homem-Aranha, de franzino, de um herói mais comum, desse certo. E também a criação do uniforme clássico do Homem-Aranha foi o Steve Ditko que criou. Durante esse documentário, ele ignora a participação de artistas a todo momento. E por várias vezes durante o documentário, ele não cita os artistas e não dá devida importância. Não cita o Jack Kirby, não cita o Steve Ditko, não cita o Don Heck. E ele sempre fala de como ele criou o Homem de Ferro, o Hulk. Outra coisa que deu grande polêmica no documentário também é o método Marvel. O método Marvel consistia em dar toda a estrutura de roteiro pro artista criar. Por várias vezes o artista criava praticamente tudo e o Stan Lee só colocava os argumentos. Isso não quer dizer que ele não fazia nada, mas a grande parte quem fazia eram os artistas. E na época isso já era muito questionável. Só que no documentário isso é apresentado como uma coisa incrível, apresentado como se o dia a dia da Marvel de criação fosse muito bom. E na própria biografia lançada do Jack Kirby, o Jack Kirby se refere ao seu estúdio de criação como masmorra e sempre falava como que o sistema do método Marvel era exploratório, além que o método Marvel impossibilitava de dar os créditos corretamente para quem inventava cada coisa. Esse documentário, a repercussão dele foi tão ruim que chegou a Neil Jack, que é filho do Jack Kirby, que lançou uma carta aberta
pra todo mundo ver, inclusive se você quiser ver, tá no Twitter essa carta aberta. E novamente ele se vê como seu pai, tendo que brigar por reconhecimento. Seu pai no passado já teve que brigar para conseguir as suas artes originais, e agora novamente eles tinham que brigar por reconhecimento. Nessa carta aberta, ele fala muito sobre como é o ego do Stan Lee nesse documentário, e novamente de como seu pai nem ganhou reconhecimento, e outros artistas também. E também fala, nas palavras dele, como que o Stan Lee era limitado em conhecimento de ciência, limitado em conhecimento de história, que era impossível ele ter criado tudo aquilo sozinho. E agora, pra gente finalizar, o Stan Lee, ele teve grande mérito sim, mas ele não fez tudo sozinho. O Stan Lee era um grande marqueteiro, era um grande cara de marketing. Ele sempre foi considerado bonitão para sua época, e por várias vezes ele foi capa de revista. Inclusive no próprio documentário mostra que por várias vezes ele foi representante da Marvel em entrevistas, porque ele sempre foi um cara bom de lábia. Ele sempre foi um cara bom de marketing, tanto que a imagem dele se transformou na imagem da Marvel, fazendo o próprio Stan Lee com o tempo virar até personagem da Marvel, se você pensar, porque ele até era personagem recorrente nos filmes. E esse documentário só serve para ainda mais afirmar essa imagem que o Stan Lee tinha. Só que a gente não pode esquecer que nada disso foi construído sozinho, que teve grande participação de outros personagens, como Steve Ditko, como Jack Kirby, que talvez se não fosse pela sua arte, pelos designs de personagem que ele criava, nenhuma dessas histórias talvez nem teriam feito sucesso. Já deixa aqui nos comentários se você assistiu o documentário e o que você acha de toda essa polêmica. Desde já quero agradecer por você ter assistido, isso ajuda muito, é muito bom ter a sua companhia aqui. Já deixa seu like pra mim saber que você gostou desse vídeo e já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo de quadrinhos. E já deixa também nos comentários aqui, Jack Kirby estava certo, só pra mim saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Aproveita e já clica num desses vídeos que vai estar aqui do lado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até mais!